Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é Denizar Simeone. Denizar é graduado em Direito, com especialização em Direito Público. Ele exerceu advocacia privada e ocupou cargos no Executivo Municipal de Esteio, no Governo e no Ministério Público Estadual. Desde 2014, ele é oficial de controle externo do Tribunal de Contas do Estado e está atualmente lotado na Direção-Geral da Casa. Denizar, um prazer te receber no programa. Nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante e muito atual. A gente acabou de completar agora 6 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, né? O Tribunal de Contas vem acompanhando os portais de prefeituras e câmaras de vereadores já há alguns anos, né? E também lançou um relatório recente a respeito desses portais. Vamos falar um pouquinho sobre esse estudo. Mas antes de apresentar os dados do estudo, eu queria que tu nos mostrasse a importância da LAI, a avaliação que tu fazes a respeito dessa legislação no Brasil. O que ela de fato está mudando? O que existia antes da LAI? Qual é a realidade atual? Claro, Rolim. A legislação da transparência no Brasil iniciou com a Constituição Federal. Sim. Veio do período conturbado, depois a Constituição Federal trouxe uma previsão bastante modesta, mas acho que decorrente, inclusive, de todo o passado da pré-constitucional, pré-constituição de 88. Era uma previsão somente de que as pessoas poderiam solicitar aos órgãos públicos informações de seu interesse pessoal ou então de interesse coletivo público. Sim. Previsão essa que pouco se pôs em prática, até por ser uma previsão sem regulamentações maiores, foi só uma previsão que possibilitava isso. Sim. E em 2000, sim, tivemos um grande movimento, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda não Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma legislação totalmente voltada para a responsabilidade fiscal, mas que dentro dela existia um capítulo específico de transparência. Sim. Também modesta, mas já com um avanço enorme. Obrigação dos gestores publicarem em meios eletrônicos de acesso público informações sobre a gestão pública. Sim. Foi a primeira medida. Isso em 2000. Isso no ano de 2000. Significa que o Brasil levou uma eternidade para ter uma lei que obrigasse o gestor a publicizar informações de interesse público. Publicizar a informação. E ainda... no ano de 2000, por acaso, eu trabalhava com informática no Estado, Sim. no Estado do Rio Grande do Sul. E estávamos informatizando a Secretaria de Desenvolvimento. Sim. Hoje, Secretaria de Desenvolvimento e Promoção. Naquela época, SEDAI, Secretaria de Assuntos Internacionais. Então, em 2000, sequer tínhamos um computador, uma estação de trabalho para cada servidor, esse tipo de coisa. Sim. Era restrito. Então, naquela época, inclusive, se falava em meios eletrônicos de acesso público e não internet, né? Ainda que já existisse e tudo mais. Sim. Em 2009, sim, tivemos um grande salto. Em 2009, ainda, eles chamam de Lei da Transparência, Lei Complementar 131. O que ela trouxe? Obrigatoriedade de publicizar alguns dados, relativos à receita, relativos à despesa. Sim. E até dados pormenorizados. Então, assim, despesa incluindo empenho e pagamento. Ou seja, desde a fase do empenho. Empenho é o último ato é o último ato antes do pagamento. Empenho, liquidação e despesa. Sim. Então, nesse nível, um nível bastante distribuído. Então, a evolução foi enorme. E foi depois, isso em 2009. Então, assim, 88, 2000, 2009. Então, de 88 para 2009 tivemos toda essa evolução. Inclusive de 2000 para 2009, eu diria. Já que em 88 foi só uma previsão pouco utilizada. E aí sim, em 2011, tivemos a Lei de Acesso à Informação. Sim. Essa com uma redação muito mais óbvia, muito mais objetiva, sem espaço para interpretação. A Lei de Acesso à Informação, ela trata o que tem que ser publicizado, por quem tem que ser publicizado, que a publicidade tem que ser em tempo real, na internet, e trazendo todos os órgãos públicos para dentro dessa obrigatoriedade, com escalas, né? Mas todo mundo dentro dessa obrigatoriedade. A Lei de Acesso à Informação, por ser bastante autoexplicativa, acabou sendo de fato assumida e cumprida pelos gestores. Até porque ela reflete na gestão, no julgamento das contas do Tribunal de Contas. Então, por isso, acabou sendo, o pessoal começou a aderir, as prefeituras aderiram, os legislativos aderiram muito
essa publicidade necessária. Então, esse é o grande avanço que teve com a Lei de Acesso à Informação. Sim. Ela tornou tudo muito mais claro, tudo muito mais óbvio, com pouco espaço para interpretação. Entendo eu que esse é o grande avanço que se teve com a Lei de Acesso à Informação. Importante dizer, trouxe deveres. Então, assim, ela traz um capítulo específico sobre dever. É dever do administrador publicar isso ou aquilo. E outra coisa, no mínimo deve ser publicado informações sobre o básico daquilo que se tem na capa de um site. Endereço, os telefones de contato, qual é o horário que os guichês estão abertos, qual é a gama de serviços que o município fornece. Então, assim, aqueles dados básicos e também receitas, despesas e os documentos normais de gestão fiscal, que aí são documentos mais técnicos que não têm muita finalidade para o público em geral. Claro. É mais para quem é do ramo, para os órgãos de controle, para as entidades hoje em dia civis que têm interesse nesse tipo de controle. Denizar, agora, essa breve evolução que tu sumarizas, ela é uma revolução no Brasil. Uma revolução, até pelo tempo. E do ponto de vista da história brasileira também, de uma tradição tão obscura, tão fechada em torno de si mesmo, um Estado nunca transparente, poucas vezes se abrindo para o público efetivamente. Como é que nesse período de 6 anos, ou pouco mais disso, se considerarmos as leis anteriores, como é que isso está impactando os diferentes poderes? Há um desenvolvimento claro de transparência em todos os poderes? É muito desigual esse desenvolvimento? Qual é a avaliação que vocês fazem, vocês que acompanham isso no dia a dia? O Tribunal de Contas iniciou muito cedo esse processo. Então, o Tribunal de Contas está lançando o 6º relatório em 6 anos de legislação. Sim. Então, desde o primeiro ano, o Tribunal de Contas se empenhou e já fez a primeira análise dos portais. Uma evolução no Brasil. Isso não tem precedente no Brasil. Fomos os primeiros. A ideia surgiu aqui. Gestão César Miola, se não me engano. Em 2012, então, foi a primeira análise dos portais. Se descobriu aquilo que já se previa, uma pouca adesão, até porque pelo índice de informatização da época, enfim, estávamos recém começando, primeiro ano. E a partir daí, todos os anos, o Tribunal de Contas fez análises dos portais dos executivos e legislativos. Ou seja, o tribunal, os auditores e o grupo técnico do tribunal avalia os portais de todas as prefeituras e todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. Todas as prefeituras e todos os legislativos do Rio Grande do Sul. Existem critérios que são analisados em uns que não são analisados em outros. Tá? A Lei de Acesso à Informação mesmo faz uma divisão entre municípios com mais e com menos de 10 mil habitantes. Sim. Então, assim, se exige mais dos municípios maiores, um pouco menos dos municípios menores. Mas, sim, todos são analisados. Certo. E o que vocês acompanharam? Qual é a sensação com esses 6 estudos em comparação do primeiro com o último? Vamos lá, logo falar sobre os dados desse último, o recente levantamento que vocês fizeram. Mas, antes disso, a comparação mudou muito do primeiro para o 6º? Sim, da água para o vinho. Sim. Não vou utilizar 2012 e 2017. Porque essa medição, essa comparação não é possível. Os critérios mudaram muito no transcorrer do tempo. Vamos utilizar 2014 e 2018. Tá? Porque 2014 até 2018, ainda que tenha havido alguma mudança, não impacta no resultado final. Sim. Em 2014, utilizando todos os executivos acima de 10 mil habitantes, só essa análise, 14% dos municípios cumpriam mais de 70% dos quesitos que nós olhávamos. 14% dos municípios. Sim. Em 2017, a análise foi feita agora no meio do ano 2017, nós estamos com 86%. De 14 para 86, de 2014 para 2017. 14, 15, 16, 17. 4 anos. 4 anos. Quer dizer, hoje a gente pode afirmar que mais de 87% dos municípios passaram por média. Exatamente. Quer dizer, não estão perfeitos, mas estão muito próximos disso, estão chegando lá. Na mídia saiu 1 a cada 10. Sim. Talvez o arredondamento não seja o ideal, mas foi assim que saiu. Sim. 86%, exatamente. Muito bem, muito bem. Tudo isso, Denizar, diz respeito ainda a esse tema da chamada transparência ativa, né? Quer dizer, isso que é a obrigação do gestor de colocar à disposição do portal. Exatamente. E a transparência passiva, aquela possibilidade do cidadão fazer perguntas para o gestor, que não estão lá no seu portal, e receber informação. Como é que está isso? Está funcionando? Funciona bem no Estado? Está funcionando bem. A análise da transparência passiva, ela faz parte dos quesitos, entre os 70 dos executivos com mais de 10 mil habitantes, faz parte dos quesitos. Sim. É um dos itens que tem atendimento próximo a 90%. Eu não vou saber precisar agora o valor,
Isso está tudo no relatório pormenorizado, está disponível no portal do TCE. Mas como é que vocês fazem isso? No caso, o tribunal faz perguntas aos gestores ou vocês medem de outra maneira? A metodologia funciona assim. Todos os dados são extraídos dos portais dos executivos e legislativos. Sim. Então, assim, todos os portais são visitados mais de uma vez pelos técnicos do Serviço de Acompanhamento de Gestão, Sim. que fazem análise item por item. Eles entram no portal e procuram dentro do portal se existe aquela informação que faz parte do quesito. Certo. O quesito exige determinada informação, eles vão lá. Se eles encontrarem, ganham sim. Se não encontrarem, ganham não. Dentro dos critérios que ficaram estipulados. Claro. Mas no caso da transparência passiva, como medir se o gestor está respondendo ou não? A transparência passiva ela é bem específica. Não foi feito um trabalho para ver se de fato o que se pergunta obtém resposta. O que é feito é se existe lá um link específico com formulário. Para isso. Para isso, exatamente. Certo. Então, assim, efetivamente pode haver municípios onde não está funcionando, mas receberam um sim. É possível. Sim, sim. É possível, mas não é o que seria esperado. Até porque Claro. o link está lá e é verificado com critério. O link tem que existir um formulário de consulta. Sim. E inclusive, as pesquisas que já foram feitas, elas têm que estar relacionadas. É outro quesito. Elas têm que estar relacionadas Sim. lá. Perguntas específicas de algum contribuinte e a resposta. Tem que estar lá todo o histórico das perguntas e respostas. De qualquer maneira, alguém, por exemplo, um cidadão que se sinta não atendido pela prefeitura ou pela Câmara numa pergunta que fez, uma informação solicitada, ele recebeu uma negativa, até recorreu e não teve acesso à informação e ele está inconformado com isso. Nesse caso, ele pode acionar o Tribunal de Contas, ele pode pedir o auxílio do Tribunal de Contas para o Tribunal examinar isso. A Lei de Acesso à Informação diz que sempre que a Lei de Acesso não for cumprida, é possível que o cidadão acione o Tribunal de Contas para que verifique a situação. Na verdade é isso. Verifique a situação, isso vai ser apontado, vai ser verificado, vai se refletir nas contas no final. Claro. Exatamente. Muito bem. Eu vou fazer uma rápida interrupção e propor a frase de atitude do programa para ti. Certo, ela vai aparecer agora no nosso quadro. É uma frase, eu escolhi a frase de José Martí, é uma liderança histórica cubana muito importante do século XIX. Ele disse, entre as frases famosas que ele pronunciou, esta frase: o primeiro dever do ser humano é pensar por si mesmo. Você concorda com isso, Denizar? Por quê? Concordo. Me espanta ser um autor de 1919, né? É o primeiro dever do ser humano pensar por si mesmo. Me parece que sim, sim. Pensar por si mesmo, pensando rapidamente, exige muito do cidadão. Pensar por si mesmo não é tão fácil. Não basta vontade. Na verdade, o cidadão precisa estar municiado de informações. Não é uma situação simples. Não basta expor o que tu pensou no momento. Claro. E eu acho que é aí que nós pecamos. É aí que a sociedade peca. Sim. Nós estamos aí numa crise de informações muito grande, isso aí é evidente, ainda que não é meu ramo, mas é muito evidente a crise de informações. As publicações hoje não possuem mais fonte. Nós recebemos nos meios eletrônicos informações mais diversas, às vezes repetindo informações, e nenhuma delas tem fonte. Quando tem fonte, são fontes estranhas que tu desconhece, não parece que aquilo tem algum critério. E é isso, muita fake news, né? É isso que forma opinião hoje. Na verdade, existe um efeito manada nisso, né? Aquilo que é dito muitas vezes acaba se tornando verdade. Isso é um ditado que serve enquanto estamos tratando de população como um todo. Tem umas exceções, evidentemente, mas hoje em dia é isso que a gente vê, efeito manada. A mídia explora determinado assunto, a população segue esse pensamento, da mesma forma que a mídia altera e a população segue junto, alterando. Sim. É o efeito manada da população que não está preparada para lidar com tanta informação que nem nós temos hoje. Claro, o que torna mais atual a frase, inclusive. O que torna mais atual a frase. Sem dúvida. E aí dá para fazer um link, inclusive, com o assunto. Porque o que acontece? No momento que a gente fala que devemos ter opinião própria, o TCE, com esse trabalho que desenvolve, está fornecendo para o cidadão informações para ele ter opinião sobre o gestor da sociedade, por exemplo. Claro. Existe um controle social dentro do site do tribunal, ele pode ir lá dentro do município dele, que conhece e tudo mais, ainda mais se for um município pequeno, e consultar quanto foi gastado com educação, quanto foi gastado na escola tal, e quanto foi gastado para comprar papel higiênico para a escola tal. O desdobramento é impressionante para quem não conhece. Claro. Ele vai desdobrando até o grau de empenho e pagamento. Claro. Então, ou seja, a informação, nesse caso, disponibilizada pelo tribunal, ela permite
que qualquer pessoa interessada possa, de fato, saber se a gestão está sendo uma boa gestão ou não. Né? Exatamente. Então, assim, faz parte do dever do cidadão que, quando recebe uma informação que lhe causa estranheza, que pelo menos dê uma passada no Tribunal de Contas e verifique se aquilo bate com a informação. Pelo menos chega perto, vai ter que chegar. Claro. A informação ali é objetiva, é matemática. Muito bem. O que nós podemos dizer sobre esse último estudo? Dados que demonstrem claramente o que está acontecendo com os portais das prefeituras e das câmaras de vereadores. O que tu separarias para nós, Denizar? Deixa eu me servir de alguns dados que eu separei aqui. Tá. Esse material todo, o estudo, está disponível no portal do tribunal, as pessoas podem entrar no portal e ler o relatório completo. Existe uma bandeirinha transparência dos portais, que fica na esquerda, na direita abaixo. Sim. Ali tem todo o acesso. Na esquerda, tudo o que já temos de informação, porque muitas vezes a pessoa acessa o portal para fazer uma pesquisa e o dado que ele quer está ali, é bastante comum. E aí na direita, caso não esteja ali, existe a opção de acessar acesso à informação do Tribunal de Contas e abaixo a transparência. É isso aí. Quais são os principais resultados? Principais resultados. Vamos lá. Dos executivos com mais de 10 mil habitantes, os principais municípios do Rio Grande do Sul, na questão econômica e tudo mais. Porto Alegre. Porto Alegre atingiu 90% dos quesitos. O que para um município grande é bastante. Sim. É bastante. Desatendeu itens pouco relevantes, exceto um, que é dados gerais para acompanhamento de programas, ações e projetos e obras. Mas isso, entendemos no gabinete da Direção-Geral, o pessoal que trabalha com isso, que é de fato o mais difícil de ser atendido. Sim. Tu tem que ter uma integração entre todas as secretarias para que tu consigas dispor na internet, em tempo real, o andamento da obra. Quanto foi pago, quanto já foi cumprido. Por vezes, sequer o município tem essa informação. Sim. Então, o grande papel hoje, indutor, é esse, fazer com que os municípios tenham essa informação. Sim. Que eles tenham um sistema que controle isso, a evolução da obra, a evolução dos pagamentos, e que isso, somente com o sistema de controle, vai ser possível essa publicação. Então, Porto Alegre não atinge isso e diversos outros municípios também não atingem. Mas Porto Alegre, com esse indicador de 90% de atendimento, está no topo dos municípios? Está no topo dos municípios. Sim, sim. 90% de atendimento dos quesitos, 71 dos 79, ela está na posição 71. Desculpa, o dado não está correto do jeito que eu estou aqui. Estou lendo aqui mais uma vez, melhor nem entrar nesse tema. Mas em comparação com outros municípios do estado, e, por exemplo, há outros municípios grandes também que têm um desempenho parecido com Porto Alegre ou não? Então, sim. Nós temos hoje 143 municípios que atendem a mais de 70% de todos os quesitos. Dos 79 quesitos. Pensa assim, se 86% atendem, somente 14% não atendem. Não atende 100%. Então, assim, nós temos que trabalhar hoje, porque 86%, mais acima de 70% é um atendimento extremamente satisfatório. Tá? Alguns quesitos sequer são exigência legal. Sim. São exigências do tribunal induzindo a transparência. Né? São de boas práticas de transparência. É isso. Sim. Então, assim, temos que trabalhar ainda nesses 14%. É um universo muito pequeno, perto do universo todo. Porto Alegre está atingindo 90%, então está bem acima disso. É um desempenho muito bom. Bem acima disso. Porto Alegre tem uma grande vantagem. Porto Alegre, numa análise feita pelo Ministério Público Federal, analisando os portais de todas as capitais do Brasil, obteve nota 10. Sim. Só para se ter uma noção que esse 90% é um índice bom. Claro. No Ministério Público Federal, eles obtiveram índice de excelência. A nota máxima. Nota 10. Nas duas avaliações. Temos algum outro município do Rio Grande do Sul que merece um destaque ou que pode ser mencionado como um exemplo de boa prática? Novo Hamburgo e 3 de Maio. Os únicos dois municípios que obtiveram 100% de atendimento. A todos os quesitos. Obtiveram 100%. Novo Hamburgo e 3 de Maio. E 3 de Maio. Olha só. Então, esses dois merecem a nossa atenção. Enfim, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Tudo mais. E nós temos aqui eu separei 5 municípios que foram os que tiveram melhor aumento de desempenho. Sim. Que é Santa Maria Agudo, Alvorada, 3 de Maio e Canoas. 3 de Maio, que obteve 100%, evoluiu 14% da avaliação de 2016 para 2017. Que é uma evolução bastante grande. E os outros municípios, Santa Maria evoluiu 28%, os outros um pouco menos. São municípios que num pequeno espaço de tempo, aperfeiçoaram os seus portais, atendendo aos requisitos do Tribunal de Contas. E com uma ressalva, foi a troca de gestão.
Até agora, o Tribunal de Contas havia avaliado os portais dos municípios com o mesmo gestor. Sim. 2000 e... Sim, agora pegou o primeiro ano com os novos prefeitos. Primeiro ano com os novos prefeitos, exatamente. Sim. Então, mais enfim. Denizar, esse trabalho do Tribunal de Contas, que é pouco conhecido, muitas pessoas talvez não saibam disso, né, que há todo esse trabalho de monitoramento dos portais, isso é tão importante. Esse é um trabalho pioneiro, começou lá atrás, na gestão do presidente César Miola, se consolidou no tribunal como uma tradição, então o tribunal vai continuar fazendo isso, e ele virou uma referência nacional. Há outra instituição que vem fazendo um trabalho desse tipo no Brasil? Vocês têm notícia disso? É importante, o trabalho mais importante agora é o do Ministério Público Federal, que fez uma análise dos portais, ranking dos portais, em 2016. Das capitais, né? Não. Eles têm todos os 5.500 municípios, aproximadamente, capitais e executivos estaduais. Sim, então, análise separada. O Rio Grande do Sul, nessa análise estadual geral de municípios, está em, depende do relatório, em segundo ou terceiro lugar. Tem uns que colocam o Distrito Federal, outros não. Tá? Não incluindo o Distrito Federal, estamos em segundo lugar. Santa Catarina na nossa frente. Sim. E das capitais, Porto Alegre, como eu disse, tem nota 10, junto com outras 3 ou 4 capitais com nota 10 no país. Então, o Rio Grande do Sul está no topo dessa cadeia, muito bem representado. Com relação aos demais poderes, vocês têm algum dado, algum tipo de informação? Por exemplo, o Poder Judiciário, claro, Ministério Público, enfim, como estão no quesito transparência? Vamos lá. Eu fiz um trabalho, um levantamento agora para essa nossa reunião aqui, sobre dados abertos. Sim. Temos dados abertos rapidíssimo. Dados abertos não são esses dados que estamos tratando aqui. Dados abertos são dados bem específicos, a questão é técnica, são dados que podem ser manipulados. Então, assim, não tem qualquer tipo de restrição de acesso, não tem vínculo com algum tipo de software, nenhum tipo de ligação. Ele é aberto. A pessoa acessa no formato que lhe convier e consegue trabalhar com eles e tirar as conclusões que bem entender e consegue interrelacionar com outros bancos de dados. Sim. São os dados que o cidadão pode fazer o download no seu computador e cruzar com outras informações. Sem qualquer tipo de O que é uma coisa muito importante, porque não basta só ter a informação disponível se ela é uma imagem, por exemplo, como PDF, né? E eu não consigo lidar com esses dados, né? E vou ter que copiá-los manualmente, o que torna tudo isso impossível. Então, os dados abertos é o teu dado. Qual é a realidade hoje? O que é importante? Os dados abertos sozinhos não têm tanto valor. Eles precisam que outras instituições também tenham dados abertos. Sim. Até para que haja o cruzamento. Claro. Nós temos dados abertos na União, tá? A FEE publica dados abertos, não sei como é que vai ficar a situação agora a partir das alterações que houveram, talvez extinção. O Brasil tem um portal de dados abertos, o Tribunal de Contas tem um portal de dados abertos, o Executivo Estadual tem um portal de dados abertos e Porto Alegre também tem o Datapoa dados abertos. Ou seja, no nosso âmbito federal, reduzindo para o estadual, e o Tribunal de Contas fornecendo os dados abertos de todos os municípios, nós conseguimos, no Rio Grande do Sul, atingir níveis ótimos de transparência. Inclusive, muitos estudantes entram pela LAI solicitando esses dados, por vezes por não conhecer os dados abertos, por vezes para conseguir dados oficiais, consolidados, com assinatura da direção geral. Claro. Mas o mesmo não se reproduz no Poder Judiciário. No Poder Judiciário eu não encontrei nada nesse sentido. Nós temos ainda, então, uma deficiência, talvez, algo a avançar no Poder Judiciário com respeito a dados abertos, possivelmente. Com certeza, todos deveriam ter os seus dados abertos. Sim. O Judiciário, talvez por causa dos processos judiciais, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas com certeza é possível. Claro, até porque grande parte deles são públicos, né? Exatamente, já são públicos. Exatamente. Só uma informação, estamos chegando ao final da entrevista, mas, Denizar, eu queria que tu aproveitasse esse tempo para informar também o nosso telespectador a respeito de uma diferença básica sobre dado público e dado privado. O que o poder público é obrigado a responder ao cidadão, que é informação pública, e o que ele não deve responder? Que tipo de informação nós podemos explicar? O que é mais importante, e aí está toda a dificuldade, a lei parte do princípio que tudo é público. Sim. Tá? A publicidade é regra. Exceção tem que ser justificada e é exceção. Claro. Tá? O sigilo é exceção. Então nós temos hoje sigilo envolvendo dados pessoais. Dados pessoais que não sejam de interesse público não são fornecidos. Por questões óbvias, não há interesse público em tê-los. Claro. Então, não se publica o quanto fulano paga de pensão alimentícia, não se publica telefones, dados pessoais. Condição de saúde. Exatamente. Esse tipo de informação não se publica por ser dado pessoal que não interessa para o público em geral. E também não se publica dados sensíveis.
sensíveis para o trabalho, que causem algum risco para as atividades de fiscalização. Esses dados também não são publicados. O critério, nós temos uma regulação interna no Tribunal de Contas, uma instrução normativa que explica exatamente o que nós podemos, o que nós não podemos. Muita pouca coisa não podemos. Claro. Nós trabalhamos no TCE, esse é um dado importante, os processos, a atividade fim do Tribunal de Contas, nós só fornecemos dados após a resposta do gestor. Porque o processo funciona assim, nós fazemos a análise nos municípios, nós, a equipe, né, de auditoria, faz a análise nos municípios, faz um relatório de auditoria que vai para julgamento. Sim. Então o gestor é intimado para se manifestar sobre esse relatório de auditoria e somente fornecemos os dados após essa resposta, para que se tenha um contraponto. Claro. Para que não pareça que o relatório de auditoria é uma verdade, enquanto Sim, não se ouviu o outro lado. Exatamente. Claro. Então é uma restrição de tempo, mas não de acesso. Claro. Quando, após a resposta do gestor, é fornecido sem problema algum a atividade fim do Tribunal de Contas. Muito bem, muito bem. Bom, eu queria só complementar o trabalho de vocês. Eu acho que esse trabalho, sem dúvida alguma, faz com que no Rio Grande do Sul nós tenhamos uma larga adesão à Lei de Acesso à Informação. Seguramente os nossos gestores não teriam avançado tanto sem esse acompanhamento do tribunal, né? Isso tem um papel público muito importante. Obrigado pela tua presença, Denizar. Esse foi o Atitude TCE Entrevista de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.